Boa noite, família Bai. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, cantando do amor de Deus. E hoje, especialmente, com toda a minha família aqui, Denise, João, Frederico, vamos adorar o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por um amor tão profundo e tão imenso. Vem, nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça no é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Corações, corações. A vida aos corações. Grandioso amor alcançou o meu ser, salvo estou, encontrei a paz, meu temor já se foi. Quero proclamar tua história. Tu me resgataste, sempre está firmado em tuas promessas, tuas promessas, tuas promessas. Tu és o meu grande amor. Aos confins da terra, por ti, anunciando que só Tu és Senhor do mundo, Quero proclamar a tua história.
da terra, aos confins da terra, por ti, anunciando que só tu és Senhor do mundo, do mundo. Tu és o meu grande amor. Quero ir aos confins da terra, aos confins da terra, por ti, anunciando que só tu és Senhor do mundo, do mundo. Olá, boa noite. E aqui estamos nós mais uma vez reunidos, dia 3 de maio, domingo, para celebrarmos então o nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor. Ainda estamos nessa condição de isolamento social, de quarentena, portanto nosso culto online ainda não é possível fazê-lo de modo presencial. Mas estamos orando para que Deus, na sua misericórdia e graça, nos permita que logo a gente possa estar junto e a gente possa se rever presencialmente e nos abraçarmos novamente, num abraço bem apertado, gostoso, que expresse toda a saudade que a gente tem sentido da igreja reunida durante esse período. Quero confessar que hoje, de um modo especial, nessa semana, o meu coração assim ficou bem apertado de saudade, e tinha uma expectativa, quem sabe, aí a gente pudesse ao longo do mês de maio estar voltando aos pouquinhos com a nossa reunião. Mas conversamos com a diretoria, temos acompanhado os noticiários, estamos procurando ser sensíveis às orientações que nós recebemos das nossas autoridades, e por isso eu quero comunicar então a quem ainda não sabe que as nossas atividades permanecem suspensas. As nossas atividades de reunião e de culto presencial, elas vão permanecer suspensas durante esse mês de maio, até que a gente possa ter segurança para convocar você, convocar a igreja, para retomarmos a nossa experiência de culto presencial, estarmos juntos mais uma vez. Enquanto isso, vamos aqui, online, celebrando, adorando o Senhor, distantes, impossível, com essa impossibilidade, digo, de estarmos presencialmente juntos, fisicamente, mas unidos num só coração, num só propósito, como igreja, como corpo de Cristo, como família e pai. Mês de abril terminou. E junto com ele termina aí a nossa campanha de missões mundiais. Estamos terminando a nossa campanha, a parte promocional pelo menos, a nossa campanha de missões mundiais, hoje com este culto. Mas estamos iniciando o mês de maio, mês especial, mês do Dia das Mães, mês dedicado às famílias, para muitos mês das noivas, mês de casamentos, e para nós como igreja, como família Ibai, um mês muito especial, porque é o mês de celebração do nosso aniversário, da organização da nossa Igreja Batista Avenida dos Estados. Então isso faz desse mês de maio um mês muito especial. Eu louvo a Deus pela vida do Marcos e hoje ele com a família toda aqui presente, né? Que legal, né, gente? Que coisa boa. E isso é emblemático, é simbólico, porque mês de maio é mês da família, a Ibai gosta de se apresentar, nós gostamos de nos descrevermos como uma família, e é muito bom então ter aí o Marcos, a Deca, que bom que você pôde vir, Deca, junto com o Fred, com o João, uma alegria, um prazer receber vocês hoje aqui, não é? Obrigado porque vocês fizeram esse esforço, saíram. Eu sei que com todo cuidado, todo mundo, vocês não sabem, mas todo mundo chegou aqui mascarado, com máscara no rosto, né? E essa é a recomendação. Vai sair de casa, querido, use máscara. Seja porque por você ou pelas pessoas que você ama, onde você for, todos os cuidados necessários. E aproveito já para dizer, a nossa recomendação como igreja é: fique em casa, permaneça em casa, faça todo o possível para se resguardar enquanto a gente não tem segurança, uma notícia que nos dê segurança para sair. Mas aqueles que precisam sair profissionalmente por uma outra questão, ir ao mercado, enfim, tantas outras demandas que não se pode resolver dentro da nossa casa, então que Deus possa nos guardar, nos abençoar, vamos orando uns pelos outros. Deca, Marcos, Fred e João, muito obrigado por vocês estarem conosco hoje aqui, que Deus abençoe. Né? Queridos,
Como eu disse, estamos encerrando a nossa campanha de missões mundiais hoje aqui. Ao mesmo tempo que a gente inicia esse mês especial de aniversário da nossa igreja, nós celebramos nesse culto a conclusão desse período promocional. Mas o apelo para que você continue contribuindo permanece. Lembre-se da dica que foi dada. Se você fizer um depósito no caixa eletrônico ou uma transferência bancária, enfim, tome o cuidado de fazer e, se for possível, identificar essa contribuição com aquele códigozinho que o Lucas já nos orientou dos 20 centavos. Pensa aí, esse é o ano 2020, pega aí o 20 centavos como referência do ano, para que a sua oferta de missões seja identificada no extrato bancário, então, pela administração da nossa igreja, e a sua oferta seja designada adequadamente para a campanha de missões mundiais. Muito obrigado desde já àqueles irmãos e irmãs, os que participam e que já estão de algum modo contribuindo. Outros vão contribuir agora a partir desse mês de maio. Já agradeço a todos a sua participação, a sua confiança e o seu apoio ao projeto de missões mundiais da nossa Convenção Batista Brasileira. Por isso, convido então nosso querido promotor de missões, Lucas Rejeita. A palavra é sua para dar aí uma saudação e nos falar, né, desse momento final da nossa campanha de missões mundiais. Lucas. Olá, irmãos da IBAIT, quem fala é o Lucas, o seu promotor de missões. Eu vim mais uma vez conversar com vocês sobre a campanha de missões mundiais de 2020. No primeiro domingo dessa campanha, a gente conversou um pouquinho sobre a oração, sobre a necessidade de sustentar os projetos missionários orando por eles. E na semana passada a gente conversou sobre a oferta, a necessidade que a gente tem de ofertar, de dar recursos financeiros para que os projetos continuem funcionando. Hoje, no último domingo dessa campanha de missões mundiais, a gente vai conversar um pouquinho sobre ir até o campo missionário e se envolver fisicamente com missões. Para isso, eu vou utilizar de um pouquinho de sabedoria oriental, falando um pouquinho dos pictogramas chineses. O que é um pictograma? Um pictograma é a combinação de símbolos para expressar uma ideia, para expressar um conceito que é abstrato. O exemplo aqui é o conceito de crise, que é o que a gente está vivendo na atualidade. Então, existe um pictograma chinês para a crise, que é a combinação de dois símbolos, perigo e oportunidade. O povo de Israel já viveu várias crises ao longo da história, conforme a Bíblia nos fala. Duas dessas crises são chamadas diásporas. O que são diásporas? Quando o povo babilônico conquistou Israel e levou Israel em cativeiro, o povo sofreu uma diáspora e teve que morar em outro lugar do mundo. Isso aconteceu também no ano 70 d.C., quando uma grande perseguição aos judeus lá em Jerusalém obrigou eles a se mudarem para outros lugares do mundo. Apesar do perigo evidente que a gente observa nessas situações, existe aí também uma oportunidade enorme, que é de que mais povos, mais pessoas venham a conhecer esse Deus em que a gente acredita. Atualmente a gente também está vivendo uma crise global, uma pandemia, e que apesar de ter um perigo evidente para os nossos corpos, a gente teme pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, existe aqui também uma oportunidade. Oportunidade do quê? Oportunidade de a gente rever as nossas prioridades e a gente tentar usar melhor o nosso tempo. A gente vive apenas uma vez e muitas vezes a gente está preso numa rotina em que a gente não percebe que o tempo está passando e que a gente talvez não cumpriu alguns objetivos pessoais que a gente tinha. Eu acredito que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo têm o objetivo de um dia talvez participar de algum projeto missionário, de conhecer algum campo missionário, e me parece que esse é um momento muito propício. Um momento que a gente percebe como a gente é frágil, como a nossa vida ela pode ir rápido, e a gente realmente tomar a decisão de ir até esses lugares. Talvez você tenha essa visão de que missionário é alguém com um chamado espetacular, mas pela minha própria experiência eu posso dizer que um missionário é alguém que se dispõe. É alguém que está disposto a sair de uma zona de conforto e ir até um lugar onde há necessidade. E eu posso te garantir que existe com certeza algum projeto missionário, algum campo missionário precisando exatamente de alguém como você, de alguém com as suas aptidões, de alguém com as suas habilidades, que podem ser ilimitadas.
E então eu te encorajo a isso. Além de orar, além de contribuir financeiramente, por que não ir até um campo missionário? Por que não ser um missionário por algum período de tempo? Pode ser por uma semana, 2 meses ou até um programa de anos. E aí, você aceita o desafio? Se você quiser participar de algum programa missionário, fale com o pastor Natan, fale comigo e a gente vai estar muito feliz de te orientar para qual caminho trilhar nessa trajetória missionária. Um grande abraço, pessoal, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Obrigado, Lucas, pela essa palavra. Vamos então, queridos, compartilhar nesse momento um texto da palavra do Senhor e uma palavra pela qual eu oro em nome do Senhor Jesus, para que ela alcance o seu coração como tem alcançado o meu durante esse dia. A palavra que eu quero compartilhar está no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia, o livro Apocalipse, e também no último capítulo deste último livro. Apocalipse, capítulo de número 22. Mas o verso não é o último verso, mas os 2 últimos versos sim. Então é o último livro da Bíblia, Apocalipse, o último capítulo da Bíblia, do livro de Apocalipse, e os 2 últimos versos. A palavra do Senhor declara assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Algumas versões dizem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Verso 21, e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. O livro de Apocalipse é um livro bem especial. E enquanto eu me preparava para compartilhar essa palavra, eu fiquei pensando, é o encerramento da campanha de missões mundiais, nós estamos concluindo a parte promocional, mas ao mesmo tempo é um mês de comemoração do nosso aniversário, estamos iniciando um mês especial para nós, ainda que circunstancialmente estejamos aí com essa, momentaneamente impedido dessa reunião presencial, mas nem por isso vamos deixar de celebrar esse momento, celebrar esse mês. E aí, enquanto eu orava e pensava sobre isso, este texto me veio ao coração. Esse texto do capítulo 22 de Apocalipse, de modo especial, essa declaração do verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, vem em breve, amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Apocalipse é o livro da revelação, o último livro, o fim, o encerramento da história. João, ele é um discípulo, provavelmente o discípulo do Senhor, exilado na ilha de Patmos, e ele escreve ali, segundo alguns eruditos, estudiosos, no final do primeiro século, 90, 95, até 100. Provavelmente ele está exilado na ilha de Patmos por conta do reinado imperial romano de Nero, talvez Domiciano, e era o início da perseguição, ou das perseguições, na verdade, que a igreja e a fé cristã iria sofrer. Perseguição essa que iria, na medida que os anos passassem, os próximos anos, assumir contornos ainda mais, de um tom mais violento e mais grave. Esse é um livro cheio de simbolismo, cheio de imagens e visões extraordinárias, um livro muito complexo. E João foi impactado por meio dessas imagens, dessas visões e desta revelação que ele teve ali. Logo no início do livro, no capítulo 1, no verso de número 17, ele descreve o seu estado de impacto e de medo. Ele diz, no capítulo 1, verso 17, quando vi a visão que ele tem da revelação do Senhor, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, não tenha medo. Há um outro momento, no capítulo de número 5, verso 4, que João chora diante da visão que ele tem, impactado, no capítulo de número 5 e verso 4, com as revelações que ele recebe. Ele diz então assim, verso de número 4 do capítulo 5, e eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. João,
ele é impactado, as imagens são impressionantes, mas preste atenção nesta evolução. A primeira revelação e a primeira imagem que ele tem desperta nele um senso de medo, ele cai como morto, e a revelação é impactante, e ele tem medo. Na medida em que ele supera esse primeiro estágio do seu medo, do seu receio, ele começa a ter uma visão ou uma sequência de visões, e agora ele está angustiado e ele chora. É o que diz esse verso de número 4 do capítulo 5. E no verso 5 em seguida, inclusive, diz que um dos anciãos disse a ele: não chore, e faz uma afirmação preciosa. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, isto é, títulos que descrevem Jesus Cristo, eis que ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aí, essa história toda da revelação e do registro dessa revelação vai evoluindo, até que então nós chegamos lá naquele capítulo de número 22, o verso 20, e o tom já mudou. Já não é mais um tom de medo, já não é mais um tom de angústia que produz choro, é um tom de celebração, é um tom de festa, é um tom de quem está tomado de um senso alegre e urgência, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, que chegue logo esse tempo, que essa revelação se cumpra logo. Essa é uma explosão de fé, de esperança, de amor ao Senhor e de celebração com que João termina o seu livro e o registro dessa revelação que Deus deu a ele. A questão é: o que levou João a declarar: Maranata, vem Senhor Jesus? O que ele sentiu e o que ele viu? Eu quero compartilhar com você o que eu creio que foi, em resumo, 4 visões impactantes que João viu. E eu espero que essa descrição e identificação dessas visões possa, de algum modo, em nome do Senhor Jesus, alcançar o seu coração aí, você que nos assiste, seja hoje domingo, ou se você nos assiste durante a semana, no período da manhã ou da tarde, mas em nome do Senhor Jesus, que o seu coração possa acolher e que João nos empreste este olhar extraordinário da revelação que Deus fez a ele e que ele registra segundo a orientação de Deus no livro de Apocalipse. Quais foram então essas visões? A primeira dela é a que está ali no capítulo 1 e está de alguma forma descrita a partir do verso de número 16. Ele viu Jesus Cristo exaltado em toda a sua glória. O verso 16 diz, na segunda parte do verso 16, a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Eu vou repetir a descrição de João. A sua face, a face do Senhor Jesus revelado ali naquela visão, era como do sol quando brilha em todo o seu fulgor. Primeira visão, João viu Jesus Cristo exaltado em toda a sua glória. E é a imagem que ele descreve da face do Senhor, já não é mais aquela imagem do Senhor na cruz, desfigurada de dor e de sofrimento. É do Jesus Cristo ressurreto e que neste momento se revela como um sol que brilha com toda a intensidade, no seu ponto ápice de iluminação e de calor projetado sobre a terra. E essa imagem, de alguma forma, descreve uma visão de glória que Jesus Cristo, pelo qual Jesus Cristo se revela para João. Em outras palavras, o que é que ele vai descrever nesse capítulo e nos capítulos que se seguem? É que ele vê Jesus triunfante, como Senhor de toda a história. Nenhum reino, governo ou nação tem domínio sobre este mundo. Todo o poder está nas mãos do Senhor. No verso 17, ele diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Verso 18, e tenho as chaves da morte e do Hades. No capítulo 11, versículo 15, ele declara: o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor. E João então registra que se tornou do Senhor Deus e de Jesus Cristo, e ele reinará para todo o sempre. As notícias que nós temos recebido, as informações que chegam, às vezes estão desencontradas, que geram tanta insegurança e que são potencialmente geradoras de tanta ansiedade, tanta angústia no nosso coração. Elas nos deixam essa impressão de que o que vai ser desse mundo? O que vai ser dessa história que a gente vive? A resposta de Apocalipse para mim e para você é: não tenha medo,
porque o Senhor Jesus, que vive e reina, tem as chaves da história, o domínio da história, o governo deste mundo em suas mãos. As doenças podem se alastrar e a morte pode cercar o nosso caminho, mas Apocalipse revela para a gente, desde essa primeira imagem de Jesus, exaltado em toda a sua glória, como um sol que brilha em todo o seu fulgor, que Cristo é quem reinará. Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou e Ele vive e reinará para todo sempre. Aleluia. A segunda visão que João teve, eu diria que foi a visão que está a partir do capítulo 5, do triunfo da igreja, do triunfo do evangelho, e sobre todas as nações e sobre todas as culturas. Eu diria então de uma outra forma, o que João viu foi o triunfo da obra missionária alcançando todas as nações da terra. No capítulo de número 5, no verso de número 9, nós lemos assim: E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foi morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste um reino de sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. O Senhor Jesus é descrito como digno, e que Ele, por meio do seu sangue, comprou para Deus gente de todas as nações, de todas as línguas, de todo o povo. E este povo que se reúne agora, para além das fronteiras e das suas diferenças e das suas divergências culturais, se reúne agora como um único reino sobre o governo e o reino do Senhor. O que esse texto mostra para a gente? Esse texto mostra, essa visão mostra para a gente que o Evangelho, que a obra missionária, que a ação e a cooperação da igreja com a missão de Deus vai triunfar sobre todas as restrições, sobre todos os impedimentos, sobre todos os obstáculos, sobre todas as barreiras. E que a igreja, que a gente aprendeu a chamar de igreja perseguida, vai triunfar sobre todo o regime, todos os governos, todas as diferenças culturais, sobre todos os preconceitos e todos os povos. De todos os povos, Deus trará pessoas e formará uma grande família. Deus sempre desejou desde o início, é assim, de alguma forma, que a gente entende a revelação da criação. Deus, desde o início, planejou para si formar um povo como uma grande família para si. No capítulo de número 7, no versículo de número 9, João continua a sua descrição dessa grande multidão que apresenta-se em louvor e adoração ao Cordeiro, ao Senhor, em vestes brancas. Capítulo 7, verso 9, nós lemos: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, e com vestes brancas, segurando palmas. E diz o texto, verso 10, eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e os anciãos, e dos 4 seres viventes, e eles se prostram com o rosto em terra diante do trono e adoram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força, seja o nosso Deus para todo sempre, amém. Há um cântico de louvor, há um cântico de celebração, há uma canção de afirmação de que Deus é o Deus Salvador. E de onde vem essa canção? De onde vem esse coro? De todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos. Queridos, essa é a segunda visão que João tem. É uma visão, então, da obra missionária triunfante, da ação e do movimento da igreja triunfante contra todas as circunstâncias, contra todos os impedimentos, contra todas as barreiras. A terceira visão que João tem, eu creio que de alguma forma é aquela resumida no verso de número 20. João viu, no capítulo de número 20, João viu, a partir do verso 11, o grande trono, aqui identificado como o grande trono branco. E diz assim então, Apocalipse 20, verso 11, depois viu um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado.
A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos, o que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Do versos 11 até o verso 15. O que esse texto mostra, a visão que João tem, é de um grande julgamento, de um grande tribunal, em que Cristo passa limpo toda a história humana. E neste momento, todos, sem exceção, comparecerão diante desse grande trono. E o texto diz, grandes e pequenos, como que uma referência a dizer que ninguém estará excluído, nenhuma condição, do mais alto posto, do mais alto grau de honra humana, ao mais modesto, ao mais simples dos homens, todos iremos comparecer diante de Deus um dia. E o texto então nos revela que todos seremos julgados, revisados na nossa caminhada, na nossa trajetória. O que de fato isso quer dizer? Talvez isso possa, no primeiro momento, incutir um certo terror e um certo pavor. E deve mesmo, se a gente não confia na graça. E deve mesmo, se a gente não descansa em Jesus Cristo como Filho de Deus e se Ele não é o nosso Senhor e Salvador pessoal. Mas o que esse texto está mostrando para a gente é que nenhuma injustiça vai passar impune. É que nenhuma maldade, nenhum ato perverso deixará de ter a sua justa retribuição. Queridos, a justiça será feita. O que é um grande tribunal e um grande trono branco? Essa presença do Senhor fazendo este julgamento, quando se abre o livro e todos comparecem diante dele, é um sinal histórico dessa visão, da revelação que João tem de Deus, de que nenhuma injustiça será desconsiderada. Ou, em outras palavras, que a justiça será feita. Toda traição terá justa retribuição, todo direito negado, toda maldade gratuita, toda violência contra o inocente. E o texto diz, inclusive, que o diabo foi definitivamente banido para o inferno. O verso anterior diz isso, o verso de número 10. O diabo, que enganava as nações, foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde havia sido lançada a besta e os falsos profetas. Queridos, é um tempo de juízo. E João viu esse tempo de juízo. João viu esse grande julgamento e o grande tribunal de Cristo. E, de algum modo, ainda que seja uma visão que possa causar e suscitar um certo terror e um pavor, não está ali com essa finalidade. Está ali com uma advertência solene de que nós podemos confiar, nós que sofremos alguma injustiça, nós que nos sentimos ter o nosso direito violado, nós que sentimos que fomos agredidos e maltratados, sem que ninguém gritasse e saísse em nossa defesa. O texto está dizendo que Deus nos fará justiça. E essa é a grande revelação dessa terceira visão que ele tem. Que toda maldade, que toda perversidade receberá a sua justa medida de retribuição, de avaliação, de julgamento. E de fato, né, termina esse processo todo com essa nota de esperança de que a morte foi lançada no lago de fogo. O que é a morte? A morte é o salário do pecado. É como se, ao final deste grande julgamento, o Senhor estivesse revelando para nós, como revelou a João nessa visão do grande tribunal de Cristo, de que a morte, que é o símbolo máximo da infiltração e da presença do pecado na vida humana, e, portanto, o símbolo de todo o sofrimento, de toda a dor e também de toda a maldade, ela chegará ao seu momento final. Em outras palavras, a morte vai ser definitivamente vencida. A morte vai morrer. Isso nos leva a essa declaração do capítulo seguinte, capítulo de número 21. O que João viu? No capítulo 20 e 21, em quarto lugar, João viu o fim e João viu o começo. João viu o fim de todas as coisas, o que a gente chamaria de o fim dos tempos, os fins dos tempos da maldade, da injustiça, da perversidade, da dor, do sofrimento, o fim de
toda a pandemia, de toda a doença, de todo o mal, de todo o luto, e o início de uma nova história, de um novo capítulo para a humanidade, em especial para aquele que colocou no Senhor a sua esperança. Capítulo 21 diz, então, a partir do verso 1, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Mar como símbolo de separação, de distanciamento. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E ele será o seu povo, e o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. E o verso de número 4 tem essa promessa preciosa. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A morte foi definitivamente vencida, lançada no que descreve o final do verso 20, essa segunda morte, o lago de fogo. Todo o mal foi banido definitivamente. É o fim do mundo como nós o conhecemos hoje, mas é o início de um novo tempo, do tempo que Deus sonhou, e de que, de algum modo, lá no íntimo de todos nós seres humanos, de todo ser humano, nossa alma reclama esse tempo de abundância, de paz, em que a gente não se sinta ameaçada, em que os sonhos não possam ser destruídos de um instante para o outro por algum tipo de perversidade, maldade ou de um acidente. É uma visão gloriosa, eu diria uma visão extraordinária daquilo que a palavra de Deus vem dizendo de algum modo desde Gênesis até aqui, o último livro da Bíblia. Há um profeta no Velho Testamento, e eu gostaria de fazer a leitura desse profeta, o profeta Isaías. O profeta Isaías profetiza mais ou menos uns 400 anos antes ali do Novo Testamento. E lá no capítulo de número 65, da onde, de algum modo, João toma as palavras emprestadas nesse registro do último capítulo de Apocalipse. Nós temos a descrição assim, a partir do verso 17. Pois vejam, Isaías 65, verso 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas já não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegre-se, porém, e regozije-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e o seu povo para a alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirá nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos, ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será como maldito. Os construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para que outros ocupam, nem plantarão para que outros possam comer. Pois o meu povo terá vida longa, como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. E antes de clamarem, eu responderei. E ainda não estarão falando, diz o Senhor, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como um boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição haverá em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Me emocionam essas expressões, me emocionam. E de algum modo, a minha oração ao compartilhar com você essa palavra nessa noite é que João nos empreste seus olhos para que a gente veja essa glória que está por vir. A glória de Jesus Cristo ressurreto e exaltado. Uma glória que é como um sol em todo o seu fulgor. Que a gente veja essa resposta do nosso esforço missionário. A gente às vezes ora,
manda uma contribuição e a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo. Será que a nossa oferta faz diferença? Será que a nossa oração faz diferença? Apocalipse diz, a visão de João, sim, faz diferença. Porque de todas as povos, tribos, nações e raças, Deus vai trazer gente para si, gente que vai ser sensível a essa mensagem, a esse evangelho, gente que vai responder sim para o Senhor Jesus, gente que vai dobrar os seus joelhos e clamar, reconhecendo o seu pecado e a sua maldade, e chamar Jesus como seu Senhor e Salvador. João viu o julgamento de toda a maldade, e João viu a morte da morte, e João viu o nosso adversário, o diabo, com o seu pleno juízo caindo sobre ele. Mas João viu esse dia que foi previsto por Isaías 65. Isaías 65 previu o que João viu, e que um dia, eu espero, em Jesus, eu e você possamos ver juntos. Por isso João termina esse livro dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Ele começa com as visões cheio de medo. Depois, no meio da revelação, ele chora e pensa, o que vai ser feito nesse mundo? Mas ele termina em tom de glória e em tom de louvor, dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Ele é tomado de uma firme convicção. É como se ele dissesse o que Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. E essa alegria sobre-humana, essa alegria eterna, essa alegria celestial, de alguma forma, se antecipa no coração de João, e essa alegria explode nessa expressão final. É para essa mesma experiência que eu e você estamos convidados. É interessante, no capítulo 22 ali, verso 17, e eu termino com esse último verso. Ele faz esse convite para todos nós. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, vem. Beba de graça da água da vida. Não sei como você está nesse momento em que você recebe essa palavra. Se você já entregou o governo do teu coração, da tua vida, da tua história de vida para o Senhor Jesus, mas se sente abalado, atingido, ferido por essas notícias de tanta previsão sombria que gera medo e pavor. Eu espero que hoje, em nome de Jesus, essa palavra te alcance de um modo especial e o Espírito de Deus possa fazer com que, no meio de tantas tristezas e insegurança, haja força para louvar, para adorar e dizer, Maranata, bendito seja o Cordeiro em quem eu confio. Eu sei em quem tenho crido. Mas se você ainda anda distante, se você ainda tem dúvidas, se você ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor, é para isso que nós convidamos você nesse momento. É esse o verso 17, capítulo 22, é um convite. É um convite, vem. Não custa nada, vem. Vem do jeito que você está, vem reconhecendo suas falhas, seus pecados, seus erros, vem. Vem do jeito que você está, com seus medos, com a sua insegurança, com as dúvidas, mas vem. Vem e abraça esse evangelho, vem e abraça essa mensagem. Vem e deixa Jesus ser Senhor da tua vida, deixa Ele ser o teu Salvador, deixa Deus guiar os teus passos de verdade. E que essa palavra possa ser de alguma forma, chegar para você como este apelo do próprio Senhor, no verso 17. Queridos, nós vamos orar terminando esse momento nosso de culto. E eu quero orar agradecendo as ofertas que já vieram, as que virão para missões mundiais. E quero já também dedicar esse mês especial. Terminamos hoje aqui a nossa campanha de missões, mas nós iniciamos um mês muito especial de celebração desse momento que a gente está vendo aqui nas Escrituras e, de alguma forma, dessa experiência de sermos família de Deus, povo de Deus, reunida diante dEle com fé, esperança e amor. Então vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te bendizemos e te louvamos nessa noite, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Ó Deus, o meu coração se sente tocado pela leitura daquilo que fizemos aqui da tua palavra. E eu não sei o quanto isso chega ao coração daquele que me ouve agora, mas eu peço, Senhor Jesus, pela mediação desse recurso tecnológico, seja no notebook, seja, ó Deus, pelo celular, para um smartphone, seja como for, e em que momento for,
de noite, de manhã ou de tarde, quem sabe na madrugada. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa conduzir esta palavra ao coração de cada um que acompanha e escuta esse momento. Que, de algum modo, por obra do Teu Espírito Santo, os olhos de João nos sejam emprestados, e aquilo que ele viu, essa visão gloriosa do Senhor e desse tempo especial do Senhor, possa trazer consolo para quem precisa, possa trazer conforto para quem precisa, possa trazer paz para quem precisa, possa trazer alívio na alma para quem precisa, possa trazer cura para a ansiedade, meu Deus, possa trazer alento de alguma forma para quem chora, para quem tem a alma ferida. Ó Senhor, em nome de Jesus nós oramos, abençoa essa pessoa que de algum modo recebe essa palavra nesse momento. Obrigado, ó Deus, pela contribuição de missões mundiais, pelas orações da Tua igreja, pelas ofertas da Tua igreja, pela participação da Tua igreja, Deus, que aconteceu até agora e que ainda vai acontecer ao longo desse mês de maio. E agora, Deus, nós colocamos também a nossa gratidão, o nosso louvor já ao Senhor, nesse primeiro domingo, pela família Ibai, pela Tua igreja. Oh Deus, que a Tua consolação seja sobre todos, oh Deus, e que a Tua misericórdia, Deus, seja sobre todos. E que essa saudade que vai crescendo em nosso coração e que às vezes é um pouquinho amenizada nesses momentos, oh Deus, em que nos encontramos virtualmente, oh Deus, que Teu Espírito possa usar isso para trabalhar o coração da gente, este senso pertencimento, esse senso de comunhão, esse senso de valor da importância de estarmos juntos, oh Deus, juntos, realizando a Tua obra, juntos, até que Jesus Cristo nos chame à Sua presença, ou então que a gente o veja na Sua segunda vinda, no Seu retorno. Ó Deus, termina essa oração com as palavras de João. Maranata, é o que nós lhe pedimos. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Que o Senhor seja com você, sobre tua casa, que a paz dele te abençoe ao longo dessa semana que se inicia hoje. Muito obrigado mais uma vez, o Marco, a família Deca. A presença de vocês foi muito importante hoje para lembrar que nós, como igreja, somos uma família. Ainda que a gente não possa estar juntos, mas não vamos esquecer, nós somos uma família em Cristo. Deus abençoe.